Olá, eu sou Vânia Ferreira, do podcast Gente que Pode, e hoje eu estou aqui no SIM 2025, Seminário Inclusivo. Agora é para a gente bater um papo com a Andréia. Andréia, muito obrigado por ter aceito nosso convite, por dividir tanto com a gente. Eu já assisti um pouquinho da sua palestra lá embaixo, já fiquei emocionada, bastante emocionada. E aí eu queria que você se apresentasse para o nosso público, fala um pouquinho quem é a Andréia. Obrigada, uma honra estar aqui com você. Bom, meu nome é Andréia, eu sou consultora de emprego apoiado, eu também sou consultora de linguagem simples, mediadora e educadora social. A minha expertise são pessoas com deficiência intelectual. O emprego apoiado é justamente isso, é uma metodologia que facilita a inserção dessas pessoas no ambiente de trabalho. Muito bom. Andréia, o que é, você deu uma introdução, mas para o público entender melhor isso, o que é ser uma consultora de emprego apoiado? O emprego apoiado é uma metodologia que nasceu lá na década de 80, nos Estados Unidos, e o professor Romeu Sasaki trouxe para o Brasil. Nada mais é que uma metodologia que facilita a inserção de pessoas que têm alguma dificuldade para entrar no ambiente profissional. Então, pode ser tanto pessoas com algum tipo de deficiência, neurodivergentes ou até adictos, né? Depende muito. Então, e a gente facilita treinando a empresa, treinando o próprio jovem. Aí tem todo um processo, né? O emprego apoiado ele tem todo um processo. Era exatamente essa seria a minha próxima pergunta para você, porque a gente fala sobre o mercado de trabalho, sobre as dificuldades de inclusão, né, dessa pessoa com deficiência, e às vezes as empresas até abrem as portas, mas muitas das vezes a empresa não está preparada para receber essa pessoa, e a própria pessoa também não está preparada ainda para ser incluída nesse ambiente. Aí eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho dessa visão de como que se prepara uma pessoa com deficiência para o mercado de trabalho? E vice-versa. Assim, sou apaixonada por isso. Então, claro que eu me inspiro demais na metodologia do emprego apoiado, mas tem muitas coisas que vai da nossa criatividade conforme a demanda. Então, por exemplo, o processo do emprego apoiado, você primeiro faz todo um levantamento de perfil. Então, eu preciso conhecer aquela pessoa para poder, junto com ela, descobrir dons e talentos. Às vezes, ela já vem com isso pronto, ela já sabe. Mas ali na nossa convivência, você descobre, você fala, meu Deus, você tem esse dom e talento, você sabia, né? E às vezes ela, não sabia. E aí a gente também trabalha com a família. Então, levantamento de perfil, a minha entrevista, a gente entra no núcleo da família, é muito gostoso, a gente faz amizade, a gente fica sabendo de tudo. Conforme a gente tem todo o levantamento de perfil em mãos, a gente vai atrás do desenvolvimento do emprego. E veja, é um pouquinho diferente. Então, eu chego para a empresa e falo, olha, tem uma pessoa espetacular que vai ajudar muito na sua empresa. E aí eu ofereço esse jovem para a empresa. Muitas vezes, a gente até customiza uma vaga. O que é isso? Às vezes eu estou na empresa e eu falo, puxa vida, seria tão interessante se tivesse alguém aqui para ajudar com essa tarefa. E aí a gente cria uma nova função, né? E depois do desenvolvimento de emprego vem o acompanhamento pós-colocação. Só que para tudo isso dar muito certo, a gente treina a empresa, porque é muito bacana a empresa ter essa cultura do respeito à diversidade. Porque quando a empresa não conhece, é bem difícil, porque vem de cima, né, essa cultura toda. E aí você, além de fazer tudo isso, né, de treinar a equipe, de dar toda a acessibilidade, a gente também treina os pais, para que eles estejam prontos para esse eu adulto que está vindo, o próprio jovem, porque queira ou não, dentro do ambiente profissional, a gente é de uma forma, em casa somos de outra. Então existem regras na sociedade, isso são para todos, não é porque tem uma deficiência que é café com leite que ele pode fazer coisas no ambiente profissional, não pode. E assim, aprendem tranquilamente, eu nunca tive, por isso que eu estava até falando dos estereótipos lá embaixo, né? Eu nunca tive nenhuma questão. Eles aprendem tudo. O que pega, às vezes, é a questão comportamental de serem mais infantis. Mas não porque são infantis, mas porque talvez eles não tiveram a oportunidade de construir um eu adulto para saber estar naquele ambiente, naquele momento, sabe? Muito bacana. É muito bacana ouvir você falar, porque a gente, em alguns momentos, né, em alguns episódios, a gente entrevistou pessoas com deficiência que estão sendo inseridas no mercado de trabalho.
E aí isso é interessante, porque em uma dessas falas, o convidado ele falava exatamente disso, de que a porta era aberta, ele tinha acesso à empresa e ele tinha uma paixão, por exemplo, por marketing. E ele entrava em uma empresa de marketing todo esperançoso de que ia trabalhar com marketing ou com algo, pelo menos, voltado para essa área. E chegava lá e descobria que não tinha nada a ver o que ele ia fazer. Então, aí vinha a frustração. Ele não conseguia se doar e dar o que ele tinha para dar, né? Ele sabia disso. E aí ver você... E ele falou um pouco sobre isso. Poxa, poderia ter essa análise de perfil para ver se realmente eu me enquadro, né, nessa vaga. E aí ver você falando disso, agora o profissional, é a vez do profissional falar, né, da pessoa que treina, que leva esse olhar. É muito bacana. Porque existem duas vertentes, né? Existem dois, como que a gente pode dizer? Dois lados. É o lado da pessoa com deficiência, da família, que espera por essa oportunidade, e o lado das empresas que até estão buscando mais abrir essas portas. Mas aí entra profissionais como você, que faz o elo entre esses dois extremos. Importante mais o seu trabalho. E aí eu quero perguntar para você o seguinte, quando a gente fala das barreiras que as pessoas com deficiências enfrentam no ambiente de trabalho, qual você acha que seria maior? A barreira física ou a barreira atitudinal? Atitudinal, com certeza. Atitudinal, com certeza. Né? A sociedade ela tem algumas visões muito complexas. Ou é a visão do coitadinho, ou a da superação, super-herói, né? Ou daquele que não tem capacidade. Então, existem várias situações que vêm, eu falo muito do viés inconsciente, que vem de anos, milhares de anos atrás, está enraizado. Só que a gente está em 2025, o mundo está mudando muito. Então, e é muito interessante, porque quando a gente coloca no ambiente profissional, na primeira semana, não tem como. Ele vira meio que um mascote. Por mais que a gente fale, não é café com leite, não é mascote. Então, a primeira semana, ai, Andréia, que maravilha, não sei o quê. Daqui a 15 dias já está assim. Então, Andréia, um mês depois já entendeu que é uma pessoa comum como qualquer outra, sabe? Eu já tive jovens que puxaram tapete tranquilamente dos seus colegas de trabalho, eu já tive jovens que prejudicaram vendas porque ficaram com raiva da empresa. Ou seja, inocência nenhuma, pureza então aí, passa longe. Mas por quê? Porque e é muito legal. Eu brinco que o melhor manual anticapacitista que existe é a convivência. É isso mesmo. Conviveu, pronto, você entendeu que é uma pessoa como outra qualquer, que tem sonhos, desejos, tudo igual. E aí sim a inclusão acontece verdadeiramente. E claro que a gente está por trás disso, dando todas as ferramentas necessárias para que ele consiga, porque não é fácil o mundo lá fora, né? O mercado não é fácil. Então, assim, ele tem todas as ferramentas para isso. Você tinha comentado que às vezes a pessoa escolhe uma profissão, chega lá e se frustra. Eu tive várias experiências, eu tenho o projeto Beleza em Todas as Suas Formas. É um dos projetos que a gente faz, que nasceu em parceria com o Instituto Meta Social, que é uma outra OSC que eu participo desde 2006. E criaram-se o Beleza. O Beleza ele é um curso de pré-capacitação para auxiliares de cabeleireiro. O que a gente recebe de alunos, eu amo cabelo, eu amo me maquiar, eu amo beleza, só que existe uma diferença enorme em você sentar na cadeira e ser cuidada do que você passar 6 horas em pé cuidando dos outros. E eu tive uma jovem, maravilhosa essa jovem, na hora que ela foi lavar o cabelo pela primeira vez, minha amiga, que ela pegou as mãos dela e colocou num cabelo úmido, cabelo molhado, não quis saber. Nossa, ela descobriu que ela tinha uma fobia ali, uma aflição absurda. Só. Mas ela amava a área da beleza. Olha que interessante. Você vê que é uma linha bem tênue, mas é necessária essas experiências para eles descobrirem. Exatamente. Né? É necessário que se abram as portas, deixem eles experienciar, né? Vivenciar aquilo para ver se é realmente assim como todo mundo faz. Como todo mundo. Tudo bem. Já tive jovens com transtorno do espectro autista que entraram, porque queriam ser atendentes. Entrou para ser atendente de loja. Quando você vai ver, tudo bem, é um atendente legal, mas de repente você descobre um dom e talento para a organização. A pessoa a gente pegou e desviou, ele foi para o estoque. Que bacana. E ele é extremamente elogiado, porque é de uma organização absurda. Então, a gente vai conhecendo a pessoa, vai conhecendo os dons e talentos e você vai direcionando, porque ele precisa crescer. Esse papo de, é uma inclusão bonitinho, senta aqui e fica aí para fazer sempre. A mesma coisa todo dia. Não, a gente está sempre pedindo para realmente inovar, para poder crescer profissionalmente. Muito bom. E aí você falou um pouquinho sobre o Beleza para Todos, né? E eu gostaria que você falasse para a gente sobre esse projeto.
Esse projeto, menino, ele nasceu em 2013. Hoje ele já está na Itália, nasceu no Brasil, está em São Paulo e no Rio de Janeiro ao mesmo tempo. A gente fez o Meta Social, o Instituto Meta Social, junto com a UFAPARF Milano. E ele nasceu a São Paulo e Rio ao mesmo tempo. E teve uma época que foi muito engraçado no nascimento dele, porque ele é um curso de pré-capacitação para pessoas com deficiência intelectual, auxiliares de cabeleireiro. E aí a gente achou, falou, meu Deus, eu acho que não vai dar certo. A gente achou isso, porque eram muitos detalhes, principalmente a parte de coordenação, né? Eles chegavam e eles lavavam a cabeça com as mãos um pouquinho duras. Aí a gente foi atrás, uma profissional como a Kiki, por exemplo, e aí a gente entendeu que a gente precisava fazer exercícios para eles poderem desmembrar e aí sim ter toda a flexibilidade. Então a gente começou a ir atrás de tudo. E aí foi, então, primeiro aqui com a gente, depois é que foi para a Itália. A UFAPARF, ela é italiana, né? Depois é que ela foi para a Itália. Hoje ela está em Portugal, fazendo um sucesso incrível. Legal. A Jamile faz parte, né, do projeto, está empregada há vários anos, aí, há mais de 12 anos. Né, muito bom. Pode-se dizer que esse projeto é a menina dos seus olhos? Ou é um Você já percebeu, né, que o olhinho brilha. Percebi que o olho brilha. Não, é um dos. Quando a empresa faz parceria comigo e ela entende o valor da diversidade humana, não tem como meu olho não brilhar. Porque aí aquela empresa está acreditando de verdade. E é legal acreditar, porque se não estiver seguindo a regra, o dono da empresa chega e fala, escuta, Andréia, se ele quebrar essa regra, ele é um colaborador como qualquer outro, ele vai ser demitido. Aí você fala, nossa, mas não, ele não está sendo café com leite, ele está sendo exigido como qualquer outra pessoa. Claro que existe uma equidade, a gente dá toda a ferramenta para que ele consiga praticar aquelas regras, né? Então, assim, mas se você fala 1, 2, 3, faz várias coisas, tem parceria, não sei o quê, e mesmo assim ele continua com um comportamento que não é legal, né? Talvez o dia que ele estiver um pouco mais maduro, mas eu tive 3 demissões já numa empresa, 3 demissões. Justo. E foi a coisa mais incrível, porque a gente acha que, ai meu Deus, ele foi demitido, eu péssima, né? Que agora... Aí os 3 jovens, né? Mas um deles sentou para mim e falou, Andréia, tá tudo bem, eu sei que eu fiz uma coisa que não foi legal. Então, tudo bem eu ser demitido, mas eu também aprendi que eu nunca mais vou fazer isso. E hoje ele está trabalhando numa outra empresa maravilhosa e arrasando. A gente essas oportunidades né? trazem, a gente isso aprende mesmo. Com a inteligência deles. Agora, André, eu queria saber por que esse público? Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha com síndrome de Down. Então, desde o dia que ela nasceu, que eu me deparei com um mundo cheio de preconceitos. E é muito interessante porque quando eu andava com ela no colo, para estimular, eu não andava com ela batendo nas costas com o rostinho dela para lá. Eu virava ela ao contrário e fazia aquela cadeirinha, porque eu queria que a minha filha olhasse para o mundo. Na hora que eu fiz isso, eu vi que o mundo olhava para ela. E é muito interessante, porque era uma bebê, a coisa mais gostosa do mundo, como qualquer outro bebê, cheio de dobrinha, aquela coisa linda, mas as pessoas olhavam com aquela cara tipo, acho que tem síndrome de Down. E aí olhavam para mim com aquela cara tipo, tadinha dessa mãe. Gente, aquilo começou a me incomodar de uma tal forma, e aí ali eu comecei a fazer vários projetos, fiz vários projetos solos, assim, criei já uma bonequinha com síndrome de Down, já criei calendário, escrevi um livro há pouco tempo, um capítulo de um livro que eu fui convidada. Você não para mais, até a hora que eu tive a oportunidade de trabalhar com adultos. Aí pronto, aí apaixonei de vez. E aí você abraçou essa área... Total, não e sei. Vem contribuindo total. Não vivo sem. As pessoas falam, né? A cada 8 bilhões de pessoas no mundo, né? 8 pessoas no mundo, uma tem uma deficiência. E as pessoas perguntam, a cada 8 pessoas que você conhece, uma tem uma deficiência? Geralmente as pessoas falam, não. E eu sou ao contrário, né? A cada 8 pessoas que eu conheço, 7 têm deficiência e uma não, porque eu convivo com eles diariamente. Então, eles são meus amigos. E eu sei a potencialidade de cada um, eu respeito demais, Eu imagino que para uma mãe típica, né, quando chega o momento de colocar o filho na escola, ali na creche, o coração da gente aperta, muito, né? Muito. E aí vem a fase do ser incluído no mercado de trabalho. E aí a preocupação da mãe não é se o filho terá capacidade de executar as funções, é do quanto ele vai sofrer com o capacitismo, com os preconceitos, com as limitações impostas pelo outro, né, pela sociedade. O que você diria para essas mães? Assim, o mundo ele está se transformando rapidamente. Hoje em dia,
É comprovado por uma pesquisa que quanto mais a empresa, né, tiver uma equipe diversa, maior criatividade ela vai ter, resolução de problemas e consequência de aumento do lucro da empresa. Então, elas já estão sabendo disso. Elas só precisam entender como isso faz. Aí que entra o consultor. Então, quando esse jovem chega para mim, você pode ter certeza que chega uma mãe desesperada, com medo, uma mãe que briga comigo. E eu falo assim, o seu filho pode, o seu filho é totalmente capaz. Ah, não, mas ele não é. Ele é. E aí cria-se um vínculo. Então é que eu falo, a gente não acolhe só o jovem, não dá apoio só para ele, a gente dá apoio para aquela mãe que precisa. E para entrar numa empresa, a gente jamais entra numa empresa capacitista. Porque entrar só para cumprir cotas não dá certo. A gente tem que entrar numa empresa que realmente tenha como cultura a diversidade. E aí essa mãe não precisa se preocupar, porque o filho vai ser extremamente respeitado ali dentro. É muito bacana você falar disso, porque a gente até pega um gancho para a questão de que quando essa pessoa com deficiência chega na fase adulta, ela começa a querer a sua própria individualidade, né? A sua própria autonomia. E não só ao ponto de ir trabalhar, ir para o mercado de trabalho, de morar sozinha, Exato. né? De ser aquele cidadão como qualquer outro que vai morar sozinho, vai pegar o ônibus, vai colocar o lixo para fora. Exatamente. E essa inclusão no mercado de trabalho seria uma inicialização importantíssima para a fase adulta, né? Você sabe que a gente tem ONGs, né? O Instituto JNG, ele é voltado para moradia independente. E aí sim, você precisa ver as mães como é que ficam. Eu imagino. Mas é incrível a gente observar isso, né? É incrível você ver um jovem começar a trabalhar e falar, poxa vida, eu posso comprar uma coisa para mim. Eu tenho jovens que falam, eu quero comprar uma casa, eu quero dirigir, né? Isso é lindo, gente. É muito legal. E é que eu falo, para tudo isso tem que ter autoconhecimento. Sim. Eles têm que entender quem eles são, o que eles têm. Ah, eu tenho síndrome de Down, ok. E o que isso traz para a sua vida? O que significa ter isso? Muito legal. Né? Porque sem autoconhecimento, ele não vai saber se cuidar. Como é que ele vai envelhecer sem saber o que ele tem? Então, tudo isso é extremamente importante. Muito bom. Andréia, papo leve, papo gostoso, papo informativo demais, necessário. A gente precisa falar sobre isso, as empresas precisam estar atentas a isso, as famílias precisam aceitar isso. E aí eu queria pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas com deficiência, que estão com dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. O que você diria para essas pessoas? Com deficiência. Com deficiência. Então, olha só, para as pessoas com deficiência que estão me ouvindo, eu diria que a capacidade de vocês é infinita. Talvez vocês ainda não descobriram os dons e talentos que vocês têm. Talvez já tenham descoberto, né? Já entendeu como é. Mas acreditem em vocês, vão atrás dos sonhos de vocês. Minha mãe diz que eu não consigo. Não, você consegue. O professor diz que eu não consigo. Você consegue. Vai atrás, procure um profissional competente para ajudar vocês nessa empreitada de arranjar um trabalho que vocês se encaixem, que vocês gostem, porque não é só trabalhar, vocês precisam se realizar profissionalmente também. Então, nunca aceitem não. Pronto, acabou. Não é mais para aceitar não. Vamos para frente, vamos atrás, que com certeza vocês conseguem. Maravilha. Andréia, muito obrigada por dividir seu conhecimento, seu tempo, sua graça com a gente. Eu tenho certeza que é um tema importantíssimo, um tema que precisa ser discutido, precisa ser inserido dentro dos lares, dentro das empresas. Então, ter você aqui com a gente foi uma honra enorme. Muito obrigada, viu? Foi toda minha. Obrigada. Pessoal, aqui a gente encerra mais um episódio desse Sim 2025 com essa presença maravilhosa da Andréia. E a gente te aguarda em um próximo episódio. A gente se vê lá.